meus alunos e alunas, trazer aqui esse último vídeo da série Equações do Segundo Grau, e a gente vai parar aqui com a apresentação para você da forma resolutiva, que é uma fórmula muito usada aí na resolução rápida de encontrar as raízes. É um dos métodos de usar a forma resolutiva. Existem também outras maneiras de você encontrar as raízes de uma equação através da soma e do produto dela, que é uma relação que tem entre os termos, entre o coeficiente do A, do B e do C. Mas aqui eu vou parar o nosso trabalho aqui para essa atividade final. Vamos mostrar para vocês essa forma resolutiva, né? Como é que ela apareceu aqui para nós e como é que vocês vão usar. Primeiro, dizer para você o seguinte, ó. Assim como os árabes, os matemáticos indianos, entre ele Bhaskara, também se interessavam pelas equações do segundo grau, embora não aplicassem as formas que conhecemos hoje. O processo de resolução dessas equações, com base em regras, usado por eles, era bastante próximo dos procedimentos atuais. Vamos agora generalizar o método de completar quadrados, obtendo uma forma para resolver a equação de segundo grau. Então, vocês vão encontrar aqui na página 155 a maneira que o nosso livro traz, mostrando como se encontrou essas equações do segundo grau, a sua forma genérica, né? A maneira como resolver usando a forma resolutiva. Eu quero fazer aqui também alguns passos, baseado também no que nós já respondemos com vocês, né? Algumas dessas questões. Então, vamos aqui mostrar para vocês o seguinte: se você tem uma equação completa, ela será do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se ela está dessa maneira, é uma equação completa, né? Então, se nós formos comparar com essas atividades que nós fizemos, o que nós fizemos lá? Quando não era um trinômio quadrado perfeito, a gente levava esse termo c para o segundo membro. Então, a gente ficaria assim: ax ao quadrado mais bx igual a menos c. Então, isso aqui é a maneira que nós resolvemos aquela equação quando nós não tínhamos um trinômio quadrado perfeito. Então, esse termo a gente sabe que pela condição de existência, ele tem que ser diferente de zero. Então, aqui nós vamos ter que ter esse termo a diferente de zero, né, para que nós tenhamos uma equação do segundo grau. Então, vamos dividir esses termos, todos eles, pelo a. Se eu dividir todos os termos e os dois membros por a nossa equação vai continuar sendo a equação equivalente. Só que agora eu vou ter aqui x ao quadrado mais bx sobre o a, que vai ser igual, lá do outro lado eu tenho menos c sobre a, tá certo? Então, depois que nós fizemos isso, o que a gente fazia? A gente percebia que para poder fatorar o primeiro membro, você teria que ter dois termos que eram quadrados perfeitos, e esse termo aqui do meio, ele é duas vezes, né, o produto da primeira base, que eu já estou vendo aqui que é o x, ó. Primeira base é o x ao quadrado, ele já aparece aqui, né? Veja que aparece aqui o x, e veja que apareceu aqui para nós esse termo b sobre a, mas não apareceu o 2. Então, isso leva para nós a ideia de que esse termo que aparece aqui, ele tem, o denominador tem o a, então eu vou colocar aqui 2a no denominador e vou colocar o outro termo como sendo b, certo? Então, veja que esse 2, que é o duplo produto dividido por 2a, dividido por 2, vai sobrar exatamente o b sobre a vezes o x. Então, b vezes x sobre o a. Então, isso leva para nós a ideia que o termo que eu devo adicionar ao primeiro membro da equação tem que ser o quadrado desse valor que eu coloquei agora, b sobre 2a. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro termo da equação, que eu tenho x ao quadrado, mais, lá eu tenho dx sobre a, eu vou adicionar aqui esse termo.
b ao quadrado sobre 4a também ao quadrado. Eu estou escrevendo dessa maneira, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, porque eu vou ter essa base b sobre 2a ao quadrado, b sobre 2a todos elevado ao quadrado. Isso aqui a gente poderia escrever ele, fazer aqui de ladinho aqui, como sendo b sobre 2a elevado ao quadrado. Eu vejo que isso vai resultar em b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, se eu adicionar ao primeiro membro esse termo, eu vou adicionar também ao segundo. E lá no segundo eu tenho c sobre a, certo? Então, nesse momento aqui, com a adição do b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, nós transformamos o primeiro membro no quadrado perfeito. E esse quadrado perfeito, ele vai ser a sua base x e a outra que é o b sobre 2a elevado ao quadrado. Isso vai ser igual, se eu esqueci de fazer uma coisa aqui, que foi adicionar também esse b ao quadrado ao outro lado, né? Se não fizer isso, nós não vamos ter uma igualdade aqui, não vai ser verdade. Então, esse primeiro termo que eu adicionei ao primeiro membro também adiciona aqui no segundo membro. Então, o primeiro membro já é um trinômio quadrado perfeito agora. Se você desenvolver isso aqui, você vai ter o x ao quadrado, e 2 vezes o x vezes b sobre 2a, você vai ter bx sobre a. E o b ao quadrado, então eu tenho o b ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 e o a ao quadrado. Então, isso aqui, eu tenho agora que fazer, vamos melhorar aqui, vamos ajeitar melhor. Aqui eu tenho uma soma algébrica de frações de menos c sobre a mais 4a. Então, o menor múltiplo comum de a e 4a é o próprio 4a ao quadrado. Então, vamos fazer essa soma. 4a ao quadrado dividido por a vai ser 4a. Então, vai ficar menos c, que vai multiplicar o 4a. E aqui eu tenho 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado, eu tenho 1, então fica só b ao quadrado. Então, se nós continuarmos aqui, o que nós vamos ter agora? Vamos escrever essa equação, transformando agora a potenciação na radiciação. Então, eu teria aqui x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz quadrada de tudo isso aqui. E tudo isso aqui é uma fração, onde o denominador é 4a ao quadrado. Aqui eu vou escrever melhor, vou escrever como sendo b ao quadrado, né? Vou escrever dessa maneira, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. 4 vezes o a vezes o c. Então, se você observar, eu vou repetir aqui, x mais b sobre 2a igual a mais ou menos, aqui essa raiz, 4a ao quadrado, a raiz é 2a, né? A raiz quadrada de 4, 2 é de a ao quadrado, é o próprio a. Mas esse outro valor, eu vou deixar ele em forma de raiz, como está, que vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Então, levando aqui esse b sobre 2a, vai ficar x igual, né? Vai para cá, menos b sobre 2a, mais ou menos essa raiz. Deixa eu diminuir mais aqui, ficou muito grande. Deixa eu diminuir mais aqui, vai dar tempo, né? Então, deixa eu diminuir mais aqui esse valor, essa raiz aqui. Então, aqui vai ser o seguinte, quando você chegar aqui, você vai ter do outro lado aqui 2a e aqui a raiz, que é b ao quadrado menos 4ac.
Então veja que eu tenho agora um denominador que é comum, que é o 2a. Então eu posso reescrever isso dizendo o seguinte: x é igual a menos, eu posso escrever isso aqui tudo em forma de uma fração, já que os denominadores são iguais, né? Posso escrever tudo aqui menos b, mais ou menos, a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2a, que é a forma resolutiva das equações, né? Que a gente, você vai ter x igual, e você vai ter uma fração, onde o denominador é o 2a, e o numerador é menos b, mais ou menos, a raiz quadrada do b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então aqui é a forma resolutiva, né, que a gente sempre usa quando vai resolver equações, né? E esse termo aqui esse termo b ao quadrado menos 4ac, na linguagem das equações, ele é representado por uma letra do alfabeto grego, né? O delta, né? Delta maiúsculo, né? Que ele representa exatamente na nossa linguagem aqui esse valor, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse valor é importante porque, dependendo dele, a gente vai saber se a equação tem raízes ou se não tem raízes, né? Por exemplo, se esse valor aqui, se esse delta, se ele for menor que zero, não tem raiz, não tem raiz real, né? Não tem raiz que seja real. Se ele for maior do que zero, ele já tem duas raízes, já tem as duas raízes, e são diferentes, né? E se ele for igual a zero, a equação vai ter duas raízes, só que elas são iguais, né? Duas raízes iguais. E quando for maior que zero, tem duas raízes, e essas raízes são diferentes. Então, fica aqui mostrando para vocês essa forma resolutiva, né? O nosso vídeo já está aqui com mais de 12 minutos, mas mesmo assim eu vou aproveitar para resolver aqui uma equação para vocês, encontrar as raízes dela, usando essa forma resolutiva, né? Que é bem simples. Eu vou encontrar uma aqui, que está aqui no livro de vocês, para que a gente... Vou encontrar uma aqui que seja bem bonitinha aqui, as raízes, né? Por exemplo, aqui tem, na letra A do 35, tem... vamos lá, vamos fazer aqui, o quesito é o 35, eu vou usar aqui a letra A, nós temos 3x ao quadrado, aí depois vem menos 7x mais 4 igual a zero. Então essa equação aqui, usando a forma resolutiva, você identifica que o valor do A é igual a 3, o valor do B é igual a menos 7 e o valor do C é igual a 4. Então a primeira coisa aqui, vamos analisar aqui a questão do discriminante, do delta, né? Então o delta aqui vai ser quem? Vai ser o B ao quadrado, que é menos 7, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 4, né? Então vai ficar, esse delta vai ser igual a 49, né? Aí menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4 dá 48, e aqui eu tenho o delta igual a 1, né? Então, como ele é maior do que zero, ele vai ter duas raízes que são diferentes, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar, porque por enquanto eu calculei o que está aqui dentro dessa raiz, que por enquanto nós calculamos esse valor que está aqui dentro da raiz, ó. Então eu vou continuar, x é igual a menos o b, menos o b é menos 7, então fica menos
menos 7. Aí continua a fórmula resolutiva, mais ou menos o que? A raiz do delta, que é 1, né? Nós encontramos 1. Isso aqui vai ser dividido por 2 vezes o A. O valor do A é 3, ó, então vem para cá. Então agora eu faço assim, x é igual a 7, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 3, 6. Então nós vamos ter um valor que eu vou chamar aqui de x1, que vai ser igual a 7 mais 1, 8, dividido por 6. E o outro valor, que eu vou chamar de x2, vai ser igual a 7 menos 1, que dá 6, dividido por 6. Então 6 dividido por 6 dá 1. E aqui, simplificando, dividido ambos por 2, eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Né? Então, essa aqui é a letra A do 35, da página 158. Vocês vão encontrar um x1. Aqui no livro aparece x1 igual a 1 e x2 igual a 4 terços. Mas tanto faz, aqui não vai mudar não. Então, as duas raízes, a primeira é 1 e a segunda é 4 terços. Então aqui como solução você pode escrever que tem duas raízes. A primeira é 1 e a segunda é 4 terços. Então veja aí que foi uma resolução usando a forma resolutiva. Espero que vocês tenham entendido. Aqui eu encerro esse trabalho com as equações. Existe ainda outros estudos relacionados com as equações, mas nessa nossa atividade de recuperação eu vou estar cobrando exatamente esse conteúdo com vocês. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, pela interação, né? Resolva as atividades e as dúvidas que tiverem, tentem tirar aí pelo aplicativo de mensagem, tá bom?